Estamos de volta com o programa 30 Minutos. Hoje nós estamos falando sobre o aumento da participação dos negros na sociedade. Se existe um território onde os negros já são destaque há muito tempo, esse território é o esporte. Mais do que isso, há quem pesquise por que os negros são superiores aos brancos na prática de determinados esportes. Há 2 anos, o jornalista americano John Antin lançou um livro sobre o tema, que esquentou ainda mais esse debate. O título do livro em português é Tabu, por que os atletas negros dominam os esportes e por que nós estamos com medo de falar sobre isso. Para comprovar a tese que defende no título da obra, o autor selecionou alguns números que impressionam. Na NFL, Liga de Futebol Americano, 65% dos atletas são negros. Nas Olimpíadas, a partir de 1984, todos os corredores que chegaram à final dos 100 metros rasos tinham ascendência africana. Um afro-americano tem uma chance em 4.000 de jogar basquete profissional na NBA, a Liga de Basquete Norte-Americana. Já um americano branco tem apenas uma chance em 90.000. E não são poucos os exemplos de negros que viraram estrelas de fama internacional. Eleito atleta do século passado, Pelé é tido como um dos maiores atletas da história, sendo um grande representante da raça negra dentro dos esportes. O maior jogador de basquete de todos os tempos, Michael Jordan, conseguiu 6 títulos da NBA, sendo considerado o jogador mais valioso em todas as conquistas. Lewis Hamilton é o segundo campeão mundial mais jovem da história. Foi superado esta temporada por Sebastian Vettel. Este ano, o inglês terminou a competição na 4ª posição. Daiane dos Santos é a maior ginasta de todos os tempos no Brasil e conseguiu até mesmo batizar um movimento com seu sobrenome. Em um esporte dominado por brancos, Tiger Woods se destacou e liderou por muito tempo o ranking mundial de golfe, só perdendo a posição após ser pego em um escândalo sexual. Além da técnica insuperável, Cassius Clay sempre foi um líder para os negros norte-americanos, se recusando inclusive a lutar na Guerra do Vietnã. O boxeador se converteu ao islamismo e mudou seu nome para Muhammad Ali. As irmãs Serena e Venus Williams são algumas das maiores tenistas da história. Campeãs de diversos torneios, as duas são destaques da modalidade durante a última década. Apesar da enorme importância no esporte, os negros ainda continuam sendo vítimas de preconceito em diversas áreas. Para falar sobre o assunto, nossa equipe ouviu um dos mais respeitados comentaristas esportivos de Teresópolis. Nós já tivemos aqui em Teresópolis casos de discriminação racial, casos absurdos, em campo de futebol, que é o que mais acontece, que é o que eu mais acompanho, você vê constantemente. O cara tá lá, um juiz ou um próprio jogador, e você às vezes escuta na arquibancada, aquele macaquinho, aquele neguinho, tá entendendo? Mas o cara faz com um único objetivo, que é de ofender ou de discriminar a raça negra. Às vésperas de completar 70 anos de idade, José Carlos Lippe é hoje uma figura querida por todos em Teresópolis. Ele começou a jogar futebol aos 17 anos no Clube do Barra e ao longo da carreira conquistou diversos títulos, sendo considerado craque revelação e atleta padrão. Além de jogador, foi técnico do Teresópolis e diretor e vice-presidente da Liga Teresopolitana de Desportos. Há quase 40 anos, Lippe virou comentarista e recebeu dezenas de premiações municipais e estaduais por conta de sua atuação sempre ligada ao esporte. Apesar de toda a sua trajetória, o comentarista conta que já passou por situações em que a discriminação racial era evidente. Numa ocasião, eu fui escolhido para receber um prêmio. Eu fui escolhido entre as 10 pessoas que mais se destacaram ao longo de 10 anos do município. E eu fui escolhido também entre essas 10 pessoas. E eu fui para receber esse prêmio e eu levei o meu filho, o Dudu, um dos meus filhos, né? Um dos muitos filhos. Então eu levei o meu filho comigo, ele tinha uns 13 anos, 14 anos. Então, quando cheguei lá, eu fui dos primeiros a chegar na solenidade. E eu, então, sentei lá no sofá e aí começou a chegar pessoas.
E as pessoas que chegavam, uns não me conheciam, e quando chegava e que via aquele negro sentado ali, um já olhava, passava direto, vinha outro, olhava assim, passava direto, não falava nem coisa nenhuma, até que em determinado momento da solenidade foi se aproximando e começou a chegar uma série de pessoas que me conheciam, então se juntaram a mim, e abraço, e conversa e tudo mais, e aquelas pessoas que passavam perto de mim naquele momento e que nem sequer me cumprimentavam, passaram a vir porque eu estava lá com uma série de pessoas conhecidas e pessoas da alta sociedade, e eles então se juntaram ali. De todos os prêmios, um dos que Lipe mais valoriza foi um que ele ganhou há 20 anos como personalidade negra do estado do Rio. Por conta de sua atuação na área esportiva, Lipe não tem dúvidas de que existe racismo no futebol. Eu diria para você que o preconceito ele tanto faz no esporte como na vida fora do esporte. O preconceito ele continua existindo, ele existe. Só que no esporte tem, vamos dizer, no universo de 100 você encontra 5 pessoas que discriminam o negro. Olha, o negro ele serve sempre como referência. Se você está num grupo, o negro está num grupo de 10 pessoas. Aí um outro camarada está conversando e diz assim: ah, você conhece aquele rapaz que está lá do lado? Ele diz assim: mas qual? Ele diz assim: aquele que está do lado daquele preto. Ele não diz o negro, a raça é negra, mas eles fazem questão. Ou então, na pior das hipóteses, ele diz: está do lado daquele crioulo. Tá entendendo? Então o negro serve de referência nesse sentido. Então a discriminação ela existe não só no futebol, como fora do futebol. Isso é lamentável para todos nós. Para Lipe, o esporte pode e deve ser usado para ajudar a diminuir o preconceito racial e social no país. Eu vejo no esporte a maior ou a melhor bandeira para que tenhamos uma socialização em nosso país, em todos os sentidos. Porque se você cuida da criança desde pequena, numa escolinha esportiva, essa criança vai crescer lidando com branco, com pretos ou negros, com pobres, com ricos. Se ele amanhã não for um bom jogador ou um bom atleta, ele estará socializado. Saindo um pouco do território do esporte, perguntamos ao comentarista o que ele acha da política de cotas raciais que reserva vagas nas universidades públicas brasileiras. Veja o que ele respondeu. Eu sou contra. Eu respondi nas entrelinhas de que nós precisamos de igualdade. O que nós precisamos, na verdade, é ter um ensino de primeira. Para todos, para negros, para brancos, enfim, para amarelos, para todo mundo. O que nós não temos no país. Por que cota para negro? Dê condições ao negro de estudar igual aos brancos, para que o negro também tenha a possibilidade de fazer uma faculdade, porque o negro também tem possibilidade, o negro também tem condições de fazer isso. Então, acaba com esse negócio de cota. Para mim, é uma discriminação. Já é uma discriminação. Não, vamos dar 30% para botar os negros, porque eles têm menos conhecimento que a gente, que os brancos. Não é por aí. Então você vai ser aprovado porque criaram a lei, você não precisa estudar. Está errado. O negro precisa estudar tanto quanto os brancos. Agora, é preciso que as autoridades dê condições ao negro de estudar nas mesmas faculdades, nos mesmos colégios que estudam os brancos, o que nós não temos. No próximo bloco, a importância dos negros na cultura brasileira. Nossa equipe mostra que na música em Teresópolis não faltam exemplos de artistas negros que emprestam seu talento em shows e eventos que encantam grandes multidões. Daqui a pouco, aqui no 30 Minutos.